I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today. Bem-vindos de volta à nossa série de 4 programas sobre os Beatles. Esse é o segundo episódio, a gente está em 1965, a Beatlemania é uma febre, o filme A Hard Day's Night é um sucesso, inclusive o João Gordo comentou sobre a sua memória afetiva com esse filme no episódio anterior. E depois do A Hard Day's Night veio o filme Help. E com o filme veio o álbum da trilha sonora e eu acho impressionante como esse álbum conquista todo mundo. Eu já ouvi músicos e artistas dos mais variados tipos e estilos falando desse disco com a maior paixão, sabe? Ouve só o que o Samuel Rosa do Skank, um dos maiores fãs de Beatles que eu conheço, fala sobre esse álbum. Eu fico sempre nessa hora pensando no primeiro contato, né, que eu tive com a música dos Beatles, e foi exatamente através do disco Help, que era um disco que meu pai tinha numa versão até rara, porque foi uma versão só lançada no Brasil. O lado A, né, desse long play era meio que universal, foi lançado igualzinho em todos os lugares do mundo, mas o lado B no Brasil, talvez por uma confusão da gravadora aqui no Brasil da EMI, ele mesclava alguns singles da época, mas ele era um pouco diferente do lado B do disco lançado na Inglaterra e nos Estados Unidos, o que tornou esse disco muito raro e que me deu um remorso tremendo no dia que eu, voltando da casa de um amigo, trombei num muro e acabei quebrando o disco. Mas essa altura, o disco era do meu pai, ele já não se importava tanto, eu já era muito mais fã dos Beatles do que ele, doeu muito mais em mim do que nele, mas enfim, e aí eu comecei voluntariamente a ir às lojas de disco, procurar né, os discos dos Beatles e tal, mas o Help é o disco mais marcante para mim, é o primeiro contato que eu tive com eles, com os Fab Four, e eu acho que Beatles para mim é como Bíblia para padre, eu acho que mesmo não gostando, todo mundo deve saber, deve entender e ver o que tem lá, porque é uma grande escola, né? Tem outra pessoa que também ama essa música. Sou Chloe. É a Chloe, minha filha. Oi, filha. Eu amo Help. Por que você ama? Porque um dia quando eu vi Help, eu amei. É? E você adorou ouvir agora? Sim. Como que é a música? Canta um pouquinho. Help, I need somebody help. I don't anybody help. Now someone help. Won't you please, please help me, help me, help me. Bom, Help já aponta uma mudança nas composições e nas letras do John Lennon. Se antes as canções falavam de amor de forma simples ou direta ou carregada de duplos sentidos, em Help ele confessa suas inseguranças, a ansiedade e a nostalgia pelo tempo antes da fama. Tem um detalhe curioso sobre essa letra que eu vou contar aqui para vocês. Uma jornalista chamada Maureen Cleave sugeriu ao John Lennon que ele tentasse usar as palavras com mais de uma sílaba. E ele fez caber em Help os termos self-assured, que significa autoconfiante, appreciate, que significa apreciar, e até independência. Uma palavra com um total de 5 sílabas, figura. Esse caso está no livro The Beatles, as histórias por trás de todas as canções, um livro que eu recomendo fortíssimo e que ajudou bastante a gente fazer o roteiro aqui. A Ana Paula Anderson, a roteirista do programa. O livro é do Steve Turner, super dica para quem quer se deliciar com as origens das canções dos Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Place to hide away. Oh, I believe in yesterday. O álbum Help teve mais outros grandes sucessos, como Yesterday, clássico absoluto, sucesso até hoje nos Estados Unidos, e também um outro grande sucesso, que quem fala sobre ele é meu grande amigo Andreas Kisser, do Sepultura. Oi, Sara, tudo bem? Sempre um prazer participar do seu programa, ainda mais falando de Beatles. E eu lembro muito bem do disco Help, né, que fazia parte da coleção de discos da minha mãe. Eu escutei muito esse disco e uma faixa que eu lembro muito, que
dessa época, assim, né? A Ticket to Ride. É uma música super famosa, obviamente, e que fez parte da minha infância, né? Muito antes de eu saber que eu ia ser músico ou saber qualquer acorde de violão ou guitarra, eu já escutava esse disco. Beleza? Beijão pra você, valeu! I'm gonna be sad. I think it's today. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Ticket to Ride, eu ouvi muito essa canção na minha infância, é a música preferida do meu pai. Aliás, tudo que eu sei de Beatles eu devo a ele e as minhas pesquisas para este programa, claro, mas assim, o fundamento mesmo veio do meu pai. E eu lembrei que quando eu era pequena eu queria saber o que significava Ticket to Ride, porque a gente cantava com tanto fervor essa música e ele me falou que era licença para dirigir, né? Ela já tem licença para dirigir, she's got a ticket to ride. Mas agora, pesquisando, a gente viu que tem várias histórias por trás dessa música. Tem o caso das prostitutas de Hamburgo, onde os Beatles sempre tocavam, que precisavam de um cartão das autoridades de saúde para trabalhar. Esse seria o verdadeiro Ticket to Ride, mas nunca se sabe, né? Já que a gente está falando sobre as construções das letras dos Beatles, a gente vai pular para o álbum que veio logo depois do Help, o Rubber Soul, de 65, e a gente vai ouvir a joia que é In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. Musicalmente, o Rubber Soul, esse álbum que a gente está explorando nesse momento, ele era o início de uma guinada, porque o solo de piano, por exemplo, de In My Life, que a gente acabou de ouvir, foi tocado pelo produtor George Martin, né? Depois ele acelerou a velocidade para mudar o efeito e foi a primeira vez que eles manipularam gravações em estúdio. Isso depois não teve mais volta. Foi aí também que o George Harrison começou a tocar cítara. Ele descobriu esse instrumento nas gravações de Help, ficou super encantado e os Beatles passaram a se interessar bastante pela cultura e pela música indiana. E acabou sendo uma grande influência na carreira deles. Na sequência veio o Revolver, o álbum revolucionário lançado em 66. And it was on Revolver that, of course, we have the track Tomorrow Never Knows, which was a great innovation. We suddenly thought, hey, what does a record do? It revolves, great, you know, and so it was a revolver. That's me in my Tibetan Book of the Dead period. So I gave it a throwaway title because I was a bit self-conscious about the lyrics of Tomorrow Never Knows, so to take the edge off the heavy philosophical lyrics. Tomorrow Never Knows, essa canção imensa que deixa a gente sem ar ouvindo e que influenciou tanta gente. Aliás, esse álbum inteiro, o Revolver, né? Influenciou Chemical Brothers, mútua influência entre Beatles e Beach Boys, depois influenciou Radiohead, enfim, todo mundo que gosta de música sabe a importância de Revolver e dessa música que a gente acabou de ouvir. Ai, tem aquele episódio de Mad Men, minha série preferida, e eu acho que muitos de vocês já viram essa série. O Don Draper, o publicitário, bota essa música na vitrola e ele fica completamente atônito. You said you didn't know what was going on. Why you don't need a Beatles album? Start with this one.
Esse final de episódio é épico. Pra mim, é o melhor final de episódio dessa série. Me marcou pra caramba. E dizem que foi a coisa mais cara da série inteira, de Mad Men inteiro, usar um trechinho de Tomorrow Never Knows em Mad Men. E é o seguinte, a partir daí, toda a fórmula de sucesso que eles já dominavam foi se queimando, evaporando, derretendo e se transformou, sei lá, em outra coisa. A parada foi para uma outra dimensão. Eles se voltaram à arte da vanguarda, à contracultura e às experiências com drogas psicodélicas. E o disco já é imponente pela capa, né? Para mim, a melhor capa deles, que é do artista alemão Klaus Voormann. Eles ainda inventaram fazer uma música de criança, contando a história de um certo submarino amarelo que a gente tanto ama. And we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Com ela a gente encerra o programa de hoje e eu te espero na semana que vem para conferir como os Beatles foram capazes de ir além e superar com maestria a porrada que foi o Revolver. Até lá!